Fala galera, tudo bem? Boa noite. Hoje é dia 28 de junho, terça-feira. Revisão de mercado. Vamos começar aqui pelo índice. O índice abriu hoje em gap de alta, né? Testando uma região de resistência muito importante para o gráfico. Quão grande era essa importância? Olha só, se você olhar nos pregões anteriores, o mercado deixou aqui uma estrutura que indicava uma continuidade de uma alta, né? E o terceiro alvo, o terceiro range 100% projetado lá para cima, cravava e confluía com essa região onde o mercado bateu cabeça e não conseguiu se manter acima. Se você observar aqui, a floresta do gráfico como um todo era uma região de defesa de grandes players. Olha só, vou te mostrar aqui. Ó, esse patamar de preço, por que ele era importante? Ele serviu aqui como suporte, tá vendo? Depois ele está serviu no dia de hoje como uma resistência. No dia 17, se você olhar, ele fez aqui um gap de fuga, né? O mercado abriu gapado dessa região, não tendo negociação nesse patamar de preço aqui, defendendo essa região aqui do 103.900, 114, 104 aqui. Então, era uma região que havia muita defesa, né? E o mercado não conseguiu se manter acima. Sabendo-se disso, olha só, vamos trabalhar aqui no intraday. Nós tínhamos o Fibogap, né? Que é traçado pelo esse último fundo relevante do mercado do pregão anterior e o primeiro topo deixado aqui. Então, a gente vê que o mercado tentou várias vezes renovar máximas, 1, 2, 3, 4 vezes e não conseguiu. Fez uma regressão aqui a níveis de 50% e meia 1,8 e não conseguiu também se manter abaixo. Isso por si só deixa caracterizado aqui, né, um processo chamado de distribuição. Esse processo ele acontece após uma perna de alta, o mercado faz essa distribuição para tentar jogar para baixo, né? Isso é conhecido no mercado como processo de distribuição. O inverso desse processo seria a acumulação, que acontece no fundo. Sabendo disso, que o mercado não se manteve aqui acima, a gente espera alguma coisa na ponta compradora. Então, tendo em vista toda essa briga de touros e ursos para defender esse patamar de preço aqui, o mercado fura esse suporte com uma vela ampla de força, aqui ó, uma vela de volatilidade, também conhecida como uma barra elefante pelo gráfico de 5 minutos, uma barra de fluxo. Só que para pegar essa venda aí fica muito complicado, porque o stop fica muito caro. A gente aguarda uma correção que acontece nos 3 próximos candles, corrige quase a vela inteira, né? E em seguida o mercado deixa pra gente um novo candle, que esse sim tem condições de ser vendido. Então a venda foi na perca da mínima desse candle, que o stop aqui em cima. Um stop um pouco mais curto, né? Se você olhar pelo gráfico de 2 minutos, você conseguiu filtrar um pouco mais essa entrada aí. Porque no gráfico de 2 minutos nós tínhamos aqui uma média móvel de 200 períodos passando. Então o mercado, um fractal menor, nada mais fez que um pullback de pré-rompimento nessa média móvel de 200 períodos que vinha passando por aqui. Sabendo disso, uma vez que você aceitou entrar nesse risco da venda, assumir o risco dessa venda aqui, como projetar alvos, né? Você pode trabalhar com o pivô deixado pelo dia. Então, você tinha aqui primeiro alvo cravado aqui embaixo, ó, máxima, cabeça do pivô, primeiro alvo aqui, segundo alvo. Eu estava trabalhando com esse segundo alvo, porque o primeiro alvo deu bem próximo aqui. Esse segundo alvo deu algo em torno de 650 pontos. O que a gente tinha de confluências que trazia o mercado para essa região aqui de alvo, né? Nós tínhamos aqui uma média móvel de 200 uma média móvel de 200 no gráfico de 5 minutos, puxando para essa região aqui. Nós tínhamos também, se não me engano, a VWAP do dia anterior confluindo para cá. Em sistema de confluências de médias, nós também tínhamos uma média móvel de 20 períodos do gráfico de 15 minutos, convergindo também para essa região. Então, era uma região muito importante para o gráfico, o mercado foi buscar aqui. Além disso, se você olhar todo aquele FIBO que o mercado cumpriu hoje cedo, que você viu aqui como uma resistência para os preços, aqui era 31,8 deste FIBO. Então, tudo estava convergindo para cá. Além do mais, se você trabalhar com aqueles espelhamentos daquelas caixinhas, que o Adriano usa muito, inclusive aprendi com ele. Olha só, se você espelhar esse range aqui para baixo,
o segundo alvo dessa caixinha. Estava cravando nessa região aqui de fibra. Então, nós tínhamos várias confluências trazendo para esses patamares de preço aqui. Sabendo-se disso, finalizei a operação por aqui. Segunda operação minha foi uma venda. Depois que o mercado bateu nesse alvo, bandeirou aqui em direção às médias, né? Fez uma espécie de bandeira. Se você olhar aqui, vamos olhar aqui pelo gráfico de 2 minutos. Olha só. Depois que ele cumpriu a segunda projeção daquela caixinha e todas aquelas confluências que nós tínhamos para essa região aqui, o mercado fez uma espécie de bandeira, tá vendo? Até o conjunto de médias. Então, eu encarei isso como se fosse um pivô de pré-rompimento desse 31,8% de FIBO. Porque o mercado, olha só, veio de uma pernada de baixa, travou aqui, FIBO daquele 31,8%. Fez um pivô de pré-rompimento. Minha intenção era que ele rompesse e deixou aqui pra gente, olha só, um candle gatilho ancorado por todas as médias e rompendo uma figura que por si só é uma figura de continuidade de baixa. Sabendo disso, o mercado foi lá e buscou outros alvos de FIBO. Como que eu vou projetar? Aceitei esse risco, entrada aqui, stop lá em cima, stop de 200 pontos. Como que eu vou projetar alvo para essa operação? Então aqui era segundo alvo, terceiro alvo, você arrasta para a cabeça daquele pivô, ele cravou o terceiro alvo aqui embaixo. E para projetar as caixinhas, será que você vai? Vamos ver. Pegar a caixinha aqui, projetar ela lá embaixo. Não pegou. Para mim não pegou. Então, esse foi a segunda entrada. Segunda operação, para mim, também foi um retorno às médias, né? Nós tínhamos aqui, o mercado deu o alvo, bandeirou até o conjunto de médias, trocou polaridade com essa região. Candle de impulsão e ignição, né? Partindo aqui de todos os conjuntos de médias, entrada, stop lá em cima. Não chegou a desenvolver bem, mas pagou 1 para 1 e voltou para o ponto de entrada. Então, essas daí foram minhas duas entradas até o momento. Até o momento não, porque o mercado já até finalizou. Foram as 3 entradas, 3 vendas hoje no mercado de índice. Olha aqui, pelo gráfico de 5, vou enumerá-las. Pelo gráfico de 5 minutos foram essa venda aqui, pelo gráfico de 2, uma venda na perca da mínima, a perca dessa bandeira, e uma outra venda aqui assim também na perca da bandeira. Foram 3 vendas nesse mercado de índice hoje. Vamos lá, dólar agora, né? Dólar, ele abriu hoje sem gap, olha só. Quando o mercado ele abre sem gap, ele tende a ser uma continuidade do movimento vigente. O que a gente tinha de movimento vigente para o mercado de dólar hoje? Ontem, eu tinha projetado esse alvo aqui e o mercado não cumpriu. Então, logo, partindo do princípio que quando ele abre sem gap, ele tenta manter o movimento vigente, ele tinha que buscar este pivô aqui, correto? Então, nós tínhamos primeiro o alvo nessa região, que ele pegou, e o terceiro alvo aqui embaixo, que confluía nessa região, né? Por que tinha essa confluência? Porque se você olhar a floresta do gráfico aqui do dólar, pegar esse fundo aqui do dia 21 e a máxima de ontem, a gente tinha 61 confluindo com esse alvo do espelhamento que ele ficou devendo de ontem. Então, tinha várias confluências que poderiam trazer o mercado para cá. Era certeza que ele vinha? Não, não era certeza. Mas eu já tinha a região marcada que em caso de uma queda ele poderia buscar aquilo lá, esse patamar de preço. Bom, minha primeira operação na venda do dólar, deixa eu arrumar aqui. Pessoal, eu não consegui pegar nada por aqui. Minha primeira operação na venda do dólar foi aqui, ó. O mercado caiu, dado que o mercado estava esticado nessa queda, fez uma correção aqui em forma de bandeira, até no conjunto de médias, né? Então eu fiz uma venda na perca da mínima dessa bandeira, com stop de 8 pontos lá em cima, para buscar esse último patamar de preço aqui que eu tinha pré-determinado que o mercado viria. Eu sabia que ele ia? Não sabia. Mas pela probabilidade, né, pelos estudos de mercado, eu arrisquei essa venda e fui contemplada com esses pontinhos aqui cravado nessa região. Bom, o que a gente tinha até o momento, né?
Tinha esse fundo e esse topo que o mercado abriu. O que é que os preços fizeram? Olha só. Depois que ele bateu nessa região, que nós tínhamos diversas confluências trazendo para cá, o mercado fez uma correção, tanto quanto abrupta, né? Até os níveis de Fibo. Com essa vela aqui, com esse candle, né? Que é um candle de volatilidade, ele buscou 50% do Fibo do dia. E logo entrou pressão vendedora, defendendo esse patamar aqui do Fibo, não deixando o mercado evoluir para cima. Tendo isso em vista, o mercado fez uma pressão vendedora e olha só quantos candles de venda, de ignição na venda ele deixou. Um candle, 2 candles, 3 candles sinalizando venda e mesmo assim o mercado não conseguiu renovar essas mínimas aqui, ó. Não conseguiu renovar mínimas. Tendo isso, levando isso em consideração, pode-se dizer que foi uma falha de fundo, né? Não conseguiu renovar a mínima, uma falha de fundo. Uma vez que isso não foi para frente, a gente espera alguma coisa na ponta compradora, porque ele não teve força para se manter abaixo desse patamar de preço. Então veja que esse range aqui não foi vencido para baixo, né? Essas confluências, esse suporte foi muito forte. Então, esperando alguma coisa na ponta compradora, nós tínhamos esse patamar de preço aqui, que era uma briga no pregão do dia de ontem, que hoje ele serviu, primeiramente aqui, ele foi um suporte, né? Depois foi rompido e aqui ele serviu como uma resistência. Depois agora ele foi rompido novamente e deixou aqui um padrão de candle comprador, né? Vários padrões de candle compradores nesse rompimento. Então uma compra saudável seria aqui, o stop aqui abaixo, stop bem barato, projetando o alvo. Depois que você aceita entrar nessa operação, aceita esse risco retorno, como iremos projetar esses alvos? Simples, vamos trabalhar com esse alvo aqui, ó, com esse espelhamento, este fundo, e considerar aqui a cabeça do pivô, que foi aonde que ele foi testar e não teve continuidade da alta. Então nós tínhamos aqui primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo cravado lá em cima. Então veja que o mercado em um movimento só, primeira compra, o mercado cravou o terceiro alvo de todo esse range aqui lá para cima. Se você projetar caixinhas também do Adriano, olha só. Você trabalhar com as caixinhas dele também. Primeiro alvo, primeira caixinha. Segunda caixinha projetada do dólar lá em cima. Demorou, mas cravou. Tá vendo? Então nós tínhamos aqui o terceiro alvo de Fibo cravado. O que o mercado fez? Um processo corretivo, né? Processo corretivo e saudável. Corrigiu até o conjunto de médias em forma de bandeira também. Deixou esse candle de ignição. Olha só. Candle de ignição. Médias ancorado. Não teve força para se manter abaixo. E se você olhar essa região que ele fez, que ele deixou, que ele fez essa correção, ela confluía com esse suporte aqui, que era o suporte dessa caixinha projetada. Deixou um candle de impulsão. Venda aqui em cima. Compra aqui em cima. Stop abaixo aqui. Demorou dar o gain, mas foi embora. Passou um calorzinho aqui nessa lateralização após esse candle de ignição, mas foi contemplado com o gain. Depois o mercado corrigiu novamente aqui, uma correção um pouco mais profunda, né? Também trocou polaridade com essa região da caixinha. Olha só. Nós tínhamos aqui a caixinha. Serviu como suporte nesse patamar de preço. E aqui novamente serviu como suporte. Então, foi duas compras tendo em vista, tendo como segurança, esse suporte deixado pela projeção do range, olha só. O final dessa figura foi exatamente no suporte da caixinha projetada. E o final dessa figura também no suporte deixado pela caixinha. Entrada, eu tinha alvo lá em cima, o alvo deste pivô, um pivô um pouco mais micro, tendo em vista que ele já tinha cravado esse outro pivô anterior. Um pivô um pouco mais micro era esse aqui. Tinha o primeiro alvo aqui em cima e ele não cumpriu. Então, saí na proteção. Bom, galera, por fim, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que agregue aí no conhecimento. E é isso aí. Bora para cima. É nóis. Qualquer coisa, qualquer dúvida, chama aí, tá?
Obrigada, fiquem com Deus. Tchau, tchau.